Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui novamente, mais um dia, nesse programa maravilhoso, Fé e Esperança no Ar, aqui no canal da RIT. E mais uma vez eu estou aqui com essa oportunidade de trazer a Palavra de Deus ao seu coração. E quero convidar você a ter alguns momentos de atenção a quanto aquilo Deus poderá falar ao seu coração. Porque o pastor fala, mas é Deus que ministra no coração de cada pessoa. E eu quero a sua atenção neste momento, porque eu quero trazer uma palavra ao qual Deus tem falado ao meu coração algumas vezes. Eu já até preguei isso na igreja, lá no Cristo Rei, em Várzea Grande. E preste atenção nesse texto, e aí você vai estar comigo meditando na palavra do Senhor. Aqui em João, capítulo 6, no versículo 66 ao 69, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou Filho do Deus vivo. Então, olha só, aqui em João, no capítulo 6, no versículo 66, a palavra nos diz que muitas pessoas abandonaram, deixaram Jesus pelo caminho. Desistiram de andar com Ele, desistiram de caminhar com Ele, deixaram Ele pela estrada e foram viver as suas próprias vidas. Eles foram resolver os seus problemas, foram cuidar das suas situações diárias, casamento. A Bíblia fala que uns foram casar, outros foram dar em casamento, outros foram comprar, outros foram vender, enfim, eles foram tomar conta da vida de cada um deles e deixaram Jesus para trás. E o que é interessante nessa passagem, meu amigo e minha amiga, é que Jesus ele volta para os que ficaram. Ele se volta para aqueles que ficaram com ele e disse: Vocês não querem ir também? Vocês não querem resolver as coisas do jeito de vocês? Vocês não querem voltar para a vida de vocês? E o Pedro, voltando-se para Jesus, respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então veja que neste momento, que o interessante é que Cristo, ele não foi atrás daqueles que desistiram de caminhar com Ele. Aí você pode dizer, mas por quê? Se a própria palavra de Deus diz que o bom pastor ele vai atrás daquela ovelha que ficou perdida no deserto. O próprio Jesus contou essa parábola, dizendo que o pastor deixou 99 no aprisco e foi buscar uma que ficou perdida. Mas preste atenção, uma ovelha perdida é uma que estava andando no caminho e pela distração ela se perdeu. Outra coisa são aqueles que voluntariamente eles abandonam, eles deixam os seus pastores, eles deixam a Cristo e deixam a palavra de Deus. Por isso eu quero que você preste atenção, porque às vezes nós podemos correr o risco de cometer os mesmos erros desses homens do passado. De uma hora para outra, desistimos de andar com Jesus. Sabe aquela coisa de, eu me chateei com o que o pastor falou? A igreja parece que já não é mais a mesma. Eu estou há tanto tempo na igreja e o pastor fica falando, parece que é as mesmas coisas. Mas por que será que o pastor fala sempre a mesma coisa para a senhora ou para o Senhor? Será que não é porque Deus está tentando te corrigir? Será que não é Deus tentando te orientar? Será que não é Deus tentando colocar você dentro dos propósitos dele? Então, naquele momento, Jesus, quando ele volta para o Pedro, ele diz: Pedro, e aos demais apóstolos, e aqueles que ficaram, se vocês quiserem ir, vá também, pode ir, não tem problema. Aí o Pedro fala: não, mas para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas sabe o que é mais interessante ainda? Você já meditou nessa palavra? Você já estudou nesse texto? Se você pegar, por exemplo, no versículo 60, olha só o que diz a palavra. Muitos, pois, dos seus
discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha que coisa interessante, amigo. Olha que coisa interessante, minha amiga. Aquelas pessoas que deixaram de andar com Jesus, aquelas pessoas que hoje, vamos falar hoje, deixam as suas igrejas, deixam as suas congregações, diz que não precisa mais de uma igreja, que agora ele vai ler a Bíblia em casa e vai orar em casa, e ele é a igreja dele. Muitas vezes elas deixaram as suas congregações, muitas vezes elas abandonaram os seus pastores por causa de uma palavra que ouviram. Muitos deixaram de andar com Jesus porque acharam a palavra dura demais. Aquela palavra que estava confrontando a religiosidade. Mas agora, meu irmão, minha irmã, amigos, nós temos que nos voltar para Deus. Nós temos que nos voltar para o Jesus. Nós temos que nos voltar para a palavra. Se o Senhor está falando às vezes duramente comigo ou com você, é porque há uma necessidade de ser falado assim. E eu há 10 anos já pastoreando, para 11 anos, eu tenho entendido que quando Deus está falando duramente com alguém, é porque Ele já falou de uma forma natural, mas a pessoa não deu ouvidos à palavra do Senhor. Ela não entendeu o recado de Deus. Ela não entendeu aquilo que o Senhor queria ensinar a ela. E Ele foi insistindo, esperando aquela pessoa tomar uma decisão, a decisão certa de fazer a vontade dEle. Mas a pessoa, muitos têm o quê? Insistido em viver nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios deleites, nas suas próprias vontades. Meu amigo, você que me assiste, preste atenção. Se você decidir andar com Jesus, ou se você decidiu andar com Jesus, eu acho que nada mais justo do que você ouvir a voz do Senhor Jesus. Dar atenção ao que Ele está falando contigo. Abrir os seus ouvidos, não ficar questionando. Olha, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. A gente brinca, né, de teologar, ficar falando sobre teologia, o que é certo, o que é errado. Mas para a minha vida, eu não fico olhando se é certo na teologia ou não, ou perguntando para mim mesmo a questão de doutrinas. Para a minha vida pessoal, eu olho para a palavra. Para a minha vida pessoal, eu olho para aquilo que Deus está falando comigo. Eu não preciso questionar se alguém faz ou não. Eu não preciso discutir se é o certo ou errado na visão do Pedro, na visão do Paulo. O que eu preciso é saber o que é que Deus está falando comigo. Olha só, a mesma palavra que afastou muitos discípulos de Jesus, também manteve Pedro, os apóstolos e outros discípulos perto de Jesus. Então preste atenção, não é a palavra, é como nós estamos recebendo a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra ela é vida para nós. A palavra é o que nos sustenta, é o que nos alimenta. Então você que me assiste, você precisa se apegar à palavra. Você precisa, por exemplo, você tem um problema dentro da sua casa. Você tem um problema para resolver com os seus filhos. E você está insistindo em resolver do jeito que você talvez aprendeu com a sua mãe. Ou insistindo em resolver do jeito que você acha que é correto. E isso pode acontecer comigo. Agora, o que é que a palavra diz a respeito do problema que você está enfrentando? Você tem uma palavra de Deus para você? Você tem uma orientação do Espírito Santo para você? Para que você saiba o que deve e o que não deve ser feito em relação a uma questão? Outro exemplo que eu possa te dar. Às vezes, tem pessoas que estão me assistindo que estão com um problema no casamento. Problema de relacionamento. E isso é um problema muito grave hoje, tanto dentro quanto fora das igrejas. Porque nós vemos, hoje, me parece que está em mais de 30% o divórcio, a procura do divórcio. Mas por que isso? Porque muitas vezes nós não estamos sabendo resolver com os entraves de dentro do casamento. São pequenas questões
que nós não sabemos mais como resolver. Aí a gente vai olhar, nós vamos olhar para as questões diárias e você vê inúmeras pessoas dando seus conselhos, dando a sua opinião pessoal. E aí muita gente ouve um, ouve o outro, mas esquece de ouvir a Deus. E eu falo até você que está me assistindo e talvez ainda não decidiu ser um cristão, ainda não tomou a decisão de servir a Deus. Eu digo a você, talvez você esteja tomando atitudes pautado naquilo que você conhece e pior ainda, naquilo que você vive. Vou dar um exemplo, estou falando do casamento, não é? Por exemplo, se a senhora está enfrentando um problema com o marido que é alcoólatra, como que a senhora vai tomar a decisão? Talvez a senhora tome a decisão espelhado naquilo que tua mãe sofreu com o seu pai se ele era alcoólatra. E aí você vai tomar uma decisão como outra pessoa tomou. E a maioria das vezes é a separação, é o divórcio. Aí vira aquela briga, fica aquela desunião, um com raiva do outro, um com ódio do outro. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa família. A Bíblia diz que nós devemos orar pela nossa família, insistentemente. Se você for para Gênesis, se eu não me engano é o capítulo 26 ou 28, eu não guardo de memória, o Isaac, ele casou com a Rebeca, ele tinha 40 anos. Depois de casado, ele descobriu que ela era estéril. Olha só, estéril. E sabe o que acontece? Ele ora durante 20 anos para que aquela mulher pudesse ter um filho. Se fosse no tempo de hoje, qual que era a melhor escolha para muitos? A separação. Procurar uma mulher que poderia dar filhos. Talvez você casou com um marido que não seja aquele fruto do teu sonho, mas é o seu marido. Talvez o senhor casou com uma esposa que não é aquilo que o senhor pensava, mas já está casado. Então o que nós devemos fazer? Buscar na palavra. Ir atrás da palavra de Deus. Ir atrás de Deus, perguntar para o Senhor, Senhor, como eu posso resolver essas questões da minha vida que eu não sabia que ia acontecer e nem sei como está resolvendo. Então você precisa aprender a buscar a Deus. Mas posso te dar um outro conselho? Não é ir para uma igreja para buscar solução de problema. Hoje muitas pessoas batem na porta de uma igreja procurando só a solução. Pastor, ora por mim porque o meu filho está rebelde. Pastor, olha por mim porque o meu marido está terrivelmente endiabrado. A gente escuta as pessoas falar isso. Mas poucas pessoas entram na igreja para dizer, pastor, como eu posso buscar na palavra em Deus para ajudar o meu marido a sair do problema que ele está? Pastor, como eu posso buscar na palavra de Deus uma solução para ajudar o meu filho? Porque às vezes você que me assiste está com um filho que está perdido no vício das drogas, no vício do alcoolismo, na marginalidade, na criminalidade. Talvez você tenha um familiar que está no hospital sofrendo há meses. Ele está num leito, ele está numa UTI, numa CTI, sofrendo. E talvez você fale assim, mas eu já fui na igreja e busquei no pastor, ele fez uma oração e nada aconteceu. Mas uma oração. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar a palavra. Por que você acha que muitos discípulos deixaram de andar com Jesus? Porque eles só queriam a solução do problema deles. Eles só queriam comer o pão quando Jesus multiplicava o pão e o peixe. Agora, quando Jesus dava uma palavra, que era para mudar o caráter, para mudar a essência má daquelas pessoas, elas rejeitaram a palavra de Deus. Não rejeite a palavra, mesmo que ela esteja te confrontando, mesmo que ela esteja, parece que te esmagando, mesmo que parece que o pastor está pregando só contra você, não deixe o seu lugar, não saia da presença de Deus, não saia da presença do Todo-Poderoso, não saia da igreja se o pastor estiver pregando e falando ao seu coração, te instruindo, um lugar que você já viu Deus fazer coisas grandiosas, mas comece a buscar no Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz o quê? Quando você for orar, entra no seu quarto,
Mas sabe por que muitas pessoas não estão entrando no quarto? Porque já não oram mais. Eles buscam oração no pastor. Querem que o pastor fique orando por eles todos os dias, mas a pessoa em si, ela não tem orado. E por que não ora? Porque não tem uma comunhão com a palavra. A palavra é Cristo. E ela não tem comunhão com a palavra. Ela não tem os seus desejos na palavra, voltado para a palavra, como diz no Salmo 1, versículo 2. Antes, medita na palavra dia e noite, e ali está o seu prazer. O prazer de meditar e saber o que é que a palavra vai estar instruindo. Então você que me assiste neste momento, é muito importante você estar indo para a igreja, é muito importante você estar ouvindo a palavra que o pastor vai pregar, ou qualquer outro líder espiritual que estiver no altar da igreja pregando. Não se importe com títulos, mas vai lá, vá até essa igreja, a igreja que você congrega na Igreja da Graça? Qual é o bairro que você está congregando? Vá lá. Talvez amanhã vai ter um culto lá na igreja, onde você congrega, senta. Deixa Deus falar a palavra ao seu coração. Deixa Deus ministrar profundamente dentro de você. Sabe, Ele quer mudar você, assim como Ele quer mudar as outras pessoas. Mas olha, quando você voltar para casa, pega a sua Bíblia. Por exemplo, você viu agora há pouco, eu estava lendo a Bíblia no celular. Então, onde eu vou, eu tenho acesso à palavra de Deus. Se eu estiver passando por alguma dificuldade, eu posso começar a ler e Deus me dá uma resposta na palavra, nas sagradas escrituras. Mas você tem que vencer, às vezes, a preguiça, o desânimo, o cansaço. Amanhã eu leio, amanhã eu começo. Não, pega hoje, vai atrás da palavra, ouça a palavra, escute o que Deus tem para falar ao seu coração. Deixa eu dar 4 razões para você estar meditando na palavra. E o porquê que receber a palavra de Deus é tão importante para nós. Primeiro, porque cristianismo não é uma religião só. Cristianismo é onde você aprende a ter comunhão com Cristo, andar com Cristo e ser semelhante a Cristo. Então não é só uma igreja, não é só você ser participante de um culto, é você ter comunhão com o nosso Senhor Jesus. O primeiro motivo que eu quero dar a você, para você se voltar para a palavra de Deus, seja nos momentos de leitura, ou seja quando você estiver num culto ouvindo um pastor, eu vou dizer para você, está em Jeremias, eu vou pegar aqui e vou lendo para você. Jeremias, no capítulo 23. A palavra do Senhor diz assim, olha, capítulo 23, versículo 29. Diz assim, olha: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Olha só por que a palavra é importante. Eu vou pegar só a segunda parte do texto. A minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. O que significa isso para nós? A palavra é um martelo que esmiuça a pedra, porque ela é a única que tem poder para quebrar tudo aquilo que está petrificado dentro de nós. Como assim, pastor? Você está dizendo que eu estou virando uma pedra? É mais ou menos isso. Seu coração às vezes já está tão duro que você já não consegue mais perdoar. Não consegue mais liberar perdão. Talvez o teu coração está tão duro que você já não está conseguindo mais conviver dentro da sua casa com a sua família. Por isso está tendo atrito com todas as pessoas dentro de casa. Atrito com o marido, com os pais, com a esposa, ou com qualquer outra pessoa que chegar perto de você. Se o teu coração estiver duro, fechado, por causa de amarguras, rancores, ódio, sentimentos de vingança, tudo isso endurece, petrifica o nosso coração. Talvez, minha irmã, você que me assiste, você tem um casamento, o seu marido é bom, mas o teu coração ficou fechado por causa do ex-marido teu, do passado. Aquilo que o ex fez para você endureceu tanto o seu coração que você não desfruta de um bom casamento hoje. A palavra, ela pode mudar essa história. Ela pode quebrar
aquilo que está duro dentro do nosso coração, tudo que está petrificado dentro de nós. Então a primeira grande necessidade de estarmos junto da palavra aqui é que ela vai esmiuçando, ela vai quebrando toda a dureza que está dentro de nós, tá bom? A segunda coisa importante está em João capítulo 8, no versículo 16. Deixa eu pegar aqui que eu já vou ler com você. Capítulo 8, versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. A palavra, ela tem um poder para te curar. A palavra tem um poder para mudar aquilo que está dentro de você, ferido e machucado. Então você precisa se voltar para a palavra, você precisa se voltar para as Escrituras, porque é nas Escrituras que você vai achar cura para a sua alma, cura física, cura emocional, a cura para os seus relacionamentos, você vai encontrar dentro da palavra de Deus. O terceiro motivo que eu dou a você, para você se voltar para a palavra, está em Mateus capítulo 4, versículo também 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra é o nosso verdadeiro alimento. A palavra é o que te sustenta. A palavra é o que te mantém de pé. A palavra é o que faz você ter saúde espiritual na sua vida. Você estando bem alimentado, o inimigo não vai te vencer. Você não vai cair no pecado. As seduções deste mundo não vai alcançar a sua vida. Por quê? Porque você está alimentado. Você vai estar resistente quanto aos pecados que o diabo, que o nosso inimigo coloca diante de nós. Por isso Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Mas como alguém pode resistir se estiver fraco? Só pode resistir se estiver forte. Então se alimente da palavra, porque ela é a força, ela é o alimento que você precisa para a sua vida. E terminando, no Salmo 119, no versículo 105, Salmo 119, o versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, somente a palavra tem a capacidade de iluminar os nossos caminhos a serem percorridos nessa vida. Talvez você tenha feito algumas coisas erradas, talvez você não tenha tomado decisões certas na sua vida, mas qual é o motivo? De você não estar buscando na palavra de Deus. E aí eu torno a repetir aquilo que eu já falei com você anteriormente. Você acaba tomando decisões na vida, pleiteado naquilo que você aprendeu da própria vida. Você toma decisões na sua vida, espelhando na vida de outras pessoas. E talvez outras pessoas erraram e te levam a errar também. Mas a palavra não vai levar você para o erro. A palavra não vai gerar morte, porque a palavra é vida para nós. Então eu quero convidar você a se voltar para a palavra. E se você estiver longe dos caminhos do Senhor, se você já desistiu de andar nos caminhos de Deus, se você desistiu de ir para a igreja, eu te faço um convite especial neste dia. Levanta, pede para Deus te fortalecer, vá lá na sua Bíblia, abra ela, receba uma palavra, mesmo que você não entenda, ela vai ser um alimento para te fortalecer, e procure a igreja. Volte para os caminhos do Senhor e deixa, a partir de agora, deixa a palavra falar ao seu coração. Mesmo que às vezes puxe um pouquinho a sua orelha, não se importe. A Bíblia fala que Deus corrige aos filhos que Ele ama. E talvez Ele vai precisar te corrigir como Ele tem me corrigido, mas isso significa que Deus nos ama, tá bom? Esta é a palavra que eu tenho para você neste dia. Espero ter te ajudado e tenho certeza que se você abrir o seu coração, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a sua história
E a partir de hoje, você vai começar a viver o milagre, os propósitos de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amado Deus, em nome de Jesus eu oro por esse meu amigo, por essa minha amiga, por este meu irmão, por essa minha irmã que me acompanha através deste canal, nessa mensagem do dia de hoje. A palavra é vida. Eu quero orar e liberar sobre esta pessoa a vida do nosso Senhor Jesus e que seja uma vida abundante, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Libera sobre esta pessoa, meu Deus, a alegria, a saúde. Libera sobre ele, meu Pai, a unção do Senhor. Sustenta ele na sua destra, coloca essa pessoa de pé e ajude, Senhor, este, que meu Pai está longe dos teus caminhos, a voltar-se para os seus caminhos. E aquele que está, meu Pai, andando, que permaneça firme nos caminhos do Senhor. Eu oro, meu Pai, para repreender todo o mal, repreender as doenças, as enfermidades. Meu Deus, eu oro para que essa pessoa que está numa cama se levante e que, meu Deus, todos os males caiam por terra, em nome de Jesus. Eu abençoo esta família, eu abençoo, meu Pai, o emprego desta pessoa, eu abençoo o corpo dela com a saúde de Cristo. Jesus Cristo te dá saúde. Assim seja, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Um forte abraço a todos vocês, obrigado por estar conosco neste momento e que Deus continue te abençoando. Nós estamos ali na Várzea Grande, no Cristo Rei, na Avenida Ari Paz Barreto, 2205. Se você morar pelas imediações, você é meu convidado especial. Ou se você estiver aqui pelo centro ou mora em Cuiabá, aqui no centro de Cuiabá, nós temos a nossa igreja na rua 13 de junho, 1033, bem no centro de Cuiabá. Você é nosso convidado e nós vamos estar recebendo vocês de braços abertos. Ficam na paz e Deus abençoe a todos.